paz do Senhor Jesus. Quero aqui, em poucos minutos, mostrar uma profecia, uma visão que o grande homem de Deus teve nos anos 70, o pastor David Wilson. Ele, nessas 5 visões que ele tem, quero relatar aqui os pontos importantes do que está passando já nos nossos dias. Ele relata nessa visão, fala que teve apenas 2 visões na vida dele. A primeira aos 15 anos, e tudo o que ele viu naquela ocasião já se cumpriu. Ele continua a dizer que dessa vez teve outra visão, e cheio de temor, ele fala dessas visões e da calamidade. Ele conta aqui, em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará o mundo todo. Ele começa dizendo que essa visão, que me chama a atenção nessa visão, é que ele começa dizendo que isso começará pela Alemanha, se estenderá ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Grandes empresas vão falir, irão à falência. E aí ele continua dizendo que nessa visão, muitas igrejas sofrerão bancarrota e muitos projetos missionários desaparecerão. Quero dizer que já existem igrejas que estão trazendo missionários. Igreja aqui em São Paulo, que eu estou aqui no estado de São Paulo, trazendo missionários, alegando que não tem dinheiro para manter o missionário lá fora. Mas essa visão que esse pastor teve vai ser muito mais além disso. Essa crise que vai ter como sinal a quebra da economia na Alemanha. Você pode ver que países eles mostram que dependem um do outro hoje nessa economia globalizada. E a gente pode observar aqui, por exemplo, aqui, que um dos motivos do qual tanto o presidente dos Estados Unidos fala hoje, Donald Trump, ele tem que cortar recursos para a União Europeia, e a União Europeia tem que se manter com seus próprios recursos para se proteger. E eu fazendo algumas pesquisas aqui para associar essa visão. Por quê? Porque se você for pesquisar sobre a Alemanha hoje, a Alemanha é a principal economia da Europa. E se a Alemanha quebrar, toda a Europa quebra. E um dos fatores que vai fazer a economia da Alemanha quebrar, vai ser essa política de imigração em massa que esses governos estão fazendo naquele país. Eles não vão suportar isso. E outro fator vai ser a segurança nacional de cada país e da União Europeia. E nessa pesquisa aqui você pode observar que no plano econômico mundial, o ano de 2011 foi marcado pela crise econômica na União Europeia, uma função da globalização econômica que vivemos na atualidade. A crise se espalhou pelos 4 cantos do mundo, derrubando índices das bolsas de valores e criando um clima de pessimismo na esfera econômica mundial. Veja, isso aqui já está dando um sinal do que vai acontecer no futuro muito próximo. E aqui eles continuam dizendo aqui, principais causas da crise na União Europeia é endividamento público elevado, principalmente de países como a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. A falta de coordenação política da União Europeia para resolver questões de endividamento público das nações do bloco. E a gente pode observar por que o presidente Trump ele pede para que a OTAN invista mais do seu produto interno bruto na questão da segurança nacional. E os Estados Unidos está dizendo que vai retirar dinheiro porque eles não pagam. Os Estados Unidos está tendo um custo muito elevado através de investir tanto na segurança daquele continente. E a gente volta para a profecia, para a visão do pastor David Wilson, que ele fala que vai começar pela Alemanha, vai se estender aos Estados Unidos e vai se estender ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Nenhum país consegue, com essa economia globalizada, se manter no topo se continuar com essa política. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu estou aqui mostrando para vocês, que já teve um sinal e que vai ser pior ainda mais para frente. Ele continua relatando aqui que a segunda coisa que ele viu nessa visão foi a natureza com dores de parto. A gente está cansado de ver notícias de terremotos, maremotos, de ver os acontecimentos que estão aí
Isso aí foi um tsunami que houve nos países que estão havendo. Se você pegar vários reportagens, você vai ver esses maremotos no Japão, na Ásia, ali naqueles lugares da Ásia. E também pode acontecer a qualquer momento na América do Sul. Segundo esse vídeo aqui, diz que é no Uruguai. Isso é para você ter uma ideia de que o que esse homem teve, essa visão que esse homem viu, é de Deus. Ele diz que que essa segunda coisa que ele viu foi a natureza com dores de parto. E é uma crise que envolve a natureza, sinais de mudanças sobrenaturais inexplicáveis para o homem. Os desastres mundiais que estamos presenciando agora, eu vi como se fossem dores de parto. Ele continua aqui relatando a terceira coisa que ele viu é a rebelião no lar. O problema número 1 no continente americano, ou melhor ainda, nos Estados Unidos. É evidente que esse problema hoje é mundial. E ele cita aqui que, com respeito à juventude, é o ódio que nutre pelos pais. Ele vai dizer que o problema número 1 na América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutre pelos pais. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10:36. Pode conferir isso aí na sua Bíblia. E aí a gente pode ver aqui ainda para a gente ter uma ideia. Depois eu sugiro que você pode baixar esse livro em PDF, desse pastor David Wilkerson. Você vai observar e vai ligar os fatos que está acontecendo do que aconteceu com essa visão desse homem. Ele vê a quarta coisa que ele viu. A quarta coisa que ele viu foi essa rebelião nos lares. A quinta coisa que ele viu foi a perseguição contra os cristãos que são verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Observe que a perseguição daqui por diante será verdadeiramente contra os cristãos que defendem o Evangelho. Por exemplo, essa ideologia de gênero está aí divulgada pela imprensa que fica taxando os homens e mulheres de Deus que defendem a Bíblia, colocando a gente numa situação como se a gente fosse inimigo dos homens sexuais. Mas na verdade a gente condena a prática pecaminosa. A gente prega o Evangelho para que aquela pessoa se arrependa das suas práticas. E eles começam a taxar nós de homofóbicos e de todos os adjetivos possíveis para nos botar como pessoas perversas na sociedade. E essas pessoas que são cheias do Espírito Santo, essas pessoas que serão perseguidas porque elas não terão medo de falar a verdade. Ele diz aqui, que a quinta coisa que ele viu foi a perseguição contra os cristãos verdadeiramente cheios do Espírito Santo e que amam a Jesus Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo desceria sobre nós. E ele prometeu o poder do alto. Por isso que nós temos que ter fé e não temer essas perseguições, porque estamos revestidos do Espírito do Senhor e não devemos ser covardes em anunciar a verdade para quem quer que seja. Outra coisa que ele começa a dizer ainda, que aqui lendo em João 15:19-20, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Percebe essa passagem que vai se valer tanto nesses dias. O mundo vai odiar os cristãos porque o mundo não aceita a verdade, não quer aceitar as verdades bíblicas. Eles estão cegos pelo Deus desse século. E aí a gente continua vendo aqui, ainda nessa revelação que esse homem de Deus teve, começa aqui ainda a mostrar que muitas coisas vão acontecer. Uma das coisas que eu quis chamar a atenção aqui, ele fala que a palavra de Deus, escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, será cumprida. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que o Espírito Santo me revelou, ele dizendo, em visão, quanto à perseguição, vejo uma onda de perseguição a um grau que a humanidade jamais experimentou. Vejo subir como se fora um monstro do mar. Revela-se em um tempo quando a liberdade de religião aparenta ter chegado ao seu auge. Irmãos, eu estava ouvindo a rádio BBN, uma rádio evangélica, e o pastor que estava ali fazendo o programa dizendo que no México a sua rádio já foi fechada
e não explicaram por qual motivo, quando o empresário comprou aquela empresa ali, comprou os direitos daquela rádio, não quiseram renovar com a BBN e deixaram que a igreja ficasse fora das programações. E essas coisas vão continuar acontecendo devagarinho, devagarinho, mas vai chegar um ponto que não vamos ter mais televisões transmitindo o evangelho abertamente para todo o Brasil e pelo mundo. Ele diz aqui, ó, esta loucura já está presente. O espírito do anticristo está entrando nos corações de alguns homens no governo e no sistema judicial. Vocês veem aí muita gente dizendo aqui no Brasil, no YouTube, que o anticristo já é aquele Emmanuel, presidente da França. Aquele cara, ele ainda não é o dito, mas ele já tem o espírito anticristo, porque a Bíblia já nos relata que já há muitos anticristos no mundo. E ele, nessa visão, ele confirma isto. Esse espírito imundo já está entrando nos governos e nos juízes. Veja o que está acontecendo no Brasil. O poder judiciário está fazendo. A cegueira que esses homens estão. Ele continua dizendo aqui, ó, provocando malefícios espirituais, que logo chegará além dessas posições oficiais, até nas igrejas, entre os missionários e ministros. Eles vão continuar fechando o cerco e vão perseguir. O objetivo deles é fechar as igrejas. Veja o que recentemente a Rede Globo fez uma matéria ambiciosa denunciando o prefeito do Rio de Janeiro com aquelas mentiras, mas por trás de tudo aquilo que a Globo estava fazendo era porque eles estão indignados porque eles estão perdendo recursos públicos para seus programas imorais. Uma das piores televisões do Brasil, de TV do Brasil é a Rede Globo de televisão, com as suas novelas, com as suas programações imorais. E ele continua dizendo que nessa visão ele vê esse tipo de programação imorais. Pode ver aqui, ó, que de repente haverá uma cadeia de acontecimentos misteriosos, precisamente no tempo quando se acredita que um movimento ecumênico chegou ao fim. Aparecerá esta cadeia de acontecimentos como meio para esta união. Nessa visão, ele vê a união das religiões, ele vê tudo isso trabalhado do anticristo, já mostrando para que veio e que vai ser na grande tribulação. Ele relata que será gente ímpia, povo do anticristo obcecado com as ideias de que essa super igreja chegará a ser um grande ser, uma grande força política apta para enfrentar quem se opõe à sua ação. Então você vai ver que vai ter perseguições de todos os lados, e também essa super igreja que vai ser se levantada junto com esses espíritos enganosos da política, da justiça. Esse povo ímpio, com esse espírito do anticristo, vai se levantar e vai apoiar todas essas práticas. Veja só o que ele fala aqui. Eu vejo que esta super igreja dará as boas-vindas aos homens sexuais. Porém, não se contentarão apenas em dar-lhes as boas-vindas, mas ainda os animarão a investir, a continuarem as suas práticas homossexual. Veja por que o povo de Deus, os verdadeiros homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão ser perseguidos, porque quanto a falsa igreja vai apoiar esses homens, nós vamos continuar sendo fiéis a Cristo, dizendo não, você tem que parar com isso, porque não é assim que mostra as Escrituras. Você é contra a igreja, então eles vão a rebelião contra os homens e mulheres que vão se manter fiéis à palavra de Deus. E eles vão impor dentro das suas igrejas literaturas nos seus ensinos com esses objetivos. Veja só o que ele fala aqui: a literatura da igreja, das escolas dominicais, nesses dias, nesses tempos, vão distribuir folhetos, literaturas com o objetivo de ensinar o homossexualismo como algo normal e aceitável. Continuamos aqui ainda nessa visão que eu quero mostrar também que recentemente aqui no Brasil houve uma peça que ele vai falar sobre esses tipos de programação, e aqui a gente pode ver que uma peça que foi proibida aqui em São Paulo, e ela também agora foi proibida no estado de Pernambuco, com Jesus travesti.
que foi censurado, mas isso aqui, mais para frente, será liberto, vai ser liberado, vai ser normal. Eles vão divulgar esse absurdo, essa blasfêmia contra o povo de Deus. E muitos que se dizem cristãos vão aplaudir isso, vão ao teatro para ver esse tipo de peça. E veja que isso já está acontecendo. Graças a Deus que hoje ainda temos pessoas e juízes que aceitam o que a igreja fala, que isso aqui não pode, porque isso aqui já está passando dos limites. Temos que respeitar as religiões. E eles não respeitam Jesus Cristo. Colocam aqui o título Jesus travesti, veja. E David Wilkerson ele mostra no seu livro, nessa visão, ele fala dessas imoralidades que vai acontecer no mundo muito próximo, porque o espírito do anticristo está aí. Veja que ele começa a dizer aqui, ó, haverá menos interesse quanto à denominação e maior ênfase na volta de Jesus. O Espírito Santo unirá o povo para fazê-lo um só. Esta igreja sobrenatural receberá grande unção. Nesse meio dessas grandes imoralidades, o povo de Deus que fica firme será cheio e forte, porque Deus ainda vai salvar muitas almas em meio a essas apostasias que estão por vir. E aqui eu quero mostrar, ele fala aqui, ó, logo depois dessas perseguições, através da ridicularização nas comédias e na televisão, veja que ele fala exatamente isso que eu acabei de mostrar aqui, ó, essas comédias pela televisão, programa como que tem aí imorais, passam aí na Rede Globo de madrugada, zombando do cristianismo. Ele fala que viu isso. Ele fala que os programadores transformarão tudo em blasfêmia. E milhares de crédulos sentar-se-ão diante de seus televisores, escarnecendo dos temas antes consideravam sagrados. A grande apostasia. Por toda parte, verão coisas que degradam a Cristo. O objetivo do diabo é degradar a imagem de Cristo, da igreja de Cristo. E muitos imorais, vão sentar e vão rir e achar bonito aqui. E isso já está acontecendo com esse programa, se não me engano, um programa chamado Porta do Fundo, algo assim, onde tem um cidadão que faz esse tipo de reportagem, faz esse tipo de humor, zombando de Cristo. Então, irmãos, eu queria mostrar isso para vocês aqui, para vocês terem cuidado. É tempo demais buscar o Senhor. Depois vocês podem baixar esse livro aqui, ó, na internet, aí só é jogar lá a visão de acontecimentos futuros do pastor David Wilkerson. Você vai baixar isso grátis e você vai ler todas essas folhas e você vai fazer uma comparação com os nossos dias atuais e as coisas que vão ainda acontecer. É um alerta que eu deixo aqui para vocês e fiquem na paz.